Jailson, já pegando ali o gancho, tirou o pé. Temos Libertadores no meio da semana, temos um jogo importantíssimo no final de semana que é direto, jogo contra o Palmeiras. Só que vai ser pós-convocação. Como que você acha que chegam os times para esse confronto? Não, sinceramente, eu não achei que... Eu até estava aqui falando em off, né? Eu não achei que ninguém tirou o pé, não, em relação à convocação, assim, pelo menos o que me pareceu. O Paquetá mesmo, teve uma hora que ele fez a dividida, tomou uma traulitada ali na canela, teve até aquela discussão do amarelo e do vermelho, mas eu até vi os jogadores dividindo algumas bolas, assim, não fiquei com essa questão de tirar o pé, não. E em relação ao Flamengo e Palmeiras, é o que a gente fala, né? É final, antecipada, duelo direto dos dois times, essa pressão, a sequência de empates do Palmeiras. E eu tô muito com o que o Jean falou ontem no Linha de Passe, por exemplo, em relação a se o jogo fosse no mesmo horário, talvez não classificassem como tropeço, né? A questão do Flamengo no contra o Atlético Paranaense, que são jogos difíceis. É que a gente fica no imaginário que Flamengo e Palmeiras vão atropelar todo mundo. Não é assim, né? O Campeonato Brasileiro sempre foi muito parelho, mas de fato, por conta do poderio financeiro, isso mudou um pouco, mas o Campeonato Brasileiro sempre foi bem parelho. Então não vejo como tropeço, assim, esse barulho todo, não. Campeonato Brasileiro, porque teve mais uma rodada, Palmeiras e Flamengo seguem ali cabeça a cabeça. O Flamengo teve a chance, né, Mauro, de chegar nesse confronto com a possibilidade de colar de vez no Palmeiras. Não fez um grande jogo, mas conseguiu empatar. Estava muito desfalcado, é verdade. E com falha do Rossi. Preocupou o desempenho? Tá bom pelo tudo que aconteceu? Eu acho que assim, acho que um dos erros que a gente comete, a gente que fala em imprensa geral, é analisar rodada por rodada. Você tem que analisar, acho que de forma um pouco mais abrangente. O Flamengo teve um desastre na semana, que foi a eliminação da Copa do Brasil. Por mais que ela não seja o torneio mais relevante para o clube, a eliminação foi vergonhosa, e isso tem um impacto, isso tem um peso, ponto. Mas no Brasileiro, as últimas rodadas foram boas para o Flamengo. O Flamengo fez, nessas três últimas, por exemplo, o Palmeiras empatou 3 jogos, 2 foram em casa. 2 contra times que brigam para não cair, Santos e Remo, né? Um em casa e um fora. Empatou com o Cruzeiro. O empate com o Cruzeiro não é um mau resultado, mesmo em casa. Mas por ter empatado com o Santos, por exemplo, a vitória do Cruzeiro era importante para compensar um pouco isso. E o Flamengo, nesses 3 jogos, ele empatou 2, venceu 1, tirou 2 pontos. E o detalhe, foram 2 jogos fora. O Flamengo, nas últimas semanas, de 7 jogos, fez 6 fora de casa, contando todas as competições. Um em casa foi clássico, que nem é mando de campo, é neutro, né? O Flamengo vai dividir a arquibancada do Maracanã, como acontecerá no segundo turno com o mando vascaíno. O Flamengo jogou, nesse intervalo, em 2 países, na Colômbia, na Argentina, 2 vezes na região sul, contra o Atlético Paranaense e o Grêmio, jogou no Nordeste contra o Vitória, ou seja, ele viajou muito, e foi a Medellín, não teve jogo, mas teve que ir lá, entrou em campo, colocou fardamento, ou seja, viagem, concentrou e tal, volta de Medellín direto para Porto Alegre. Então foi o recorte mais difícil da temporada, era uma sequência de jogos fora de casa, né, 4 fora de casa, 6 em 7 jogos, e eu acho que apesar, assim, a Copa do Brasil, repito, um desastre, mas no Brasileiro, e também na Libertadores, né, porque deve ganhar os pontos da partida contra o time colombiano, eu acho que foi bem satisfatório. Se você pegar a 10ª rodada, o Flamengo era 4º, 8 pontos atrás do Palmeiras. Na 16ª, o Flamengo é 2º, 4 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, vai jogar com o Palmeiras, se ele vencer e o jogo atrasado, ele pode ser líder. E se também não vencer e vencer o jogo atrasado, ele pode ficar 1 ponto atrás. Se empatar no sábado, ele ganha do Mirassol na frente, digamos que fosse agora o jogo, fica 1 ponto atrás, com mais de um turno para ser disputado. Então, acho que acabou sendo bom, porque achei o resultado bem satisfatório, que é um lugar onde o Flamengo sempre tem dificuldade. Comparar a mobilização do Atlético quando joga com o Flamengo em relação à maioria dos seus adversários em casa, é outra mobilização, é completamente diferente. O clima é de uma hostilidade absurda. Não jogaram ontem, não estavam disponíveis. O Plata, o Arrascaeta, voltou para Paquetá, verdade, mas ele não tinha o Jorginho, ele não tinha o Everton Araújo, ele não tinha o De La Cruz, ele não tinha o Pulgar, ele é o Leonardo Jardim. Teve que improvisar com o volante. No meio campo ele não tinha meio campo, teve que colocar ali Ortiz de volante, o Saúl foi titular, claramente não tem a sua melhor condição, ele fez uma cirurgia séria no começo do ano, está voltando ainda mais do piso de plástico, claramente o jogador estava fora ali de sintonia. E assim, teve a falha do Rossi, mas eu acho que o Rossi não é um mau goleiro. Difícil arrumar um goleiro melhor que o Rossi. Quanto vai custar um goleiro melhor que o Rossi? Quem é esse goleiraço que viria para fechar o gol? Não é simples, é um goleiro na média dos bons goleiros, mas está falhando demais. 3 jogos seguidos, fez uma pataquada com os pés de novo contra o Grêmio, que o Léo Pereira impediu que seria um gol do Grêmio, que é um problema sério que esse rapaz tem. Falhou no jogo do Vitória, duplamente, na saída de gol, foi mão de manteiga e depois a bola passando embaixo do braço dele. E ontem falhou novamente, uma bola que ele tentou encaixar, a bola desviada, que era para tentar rebater.
Então foi mais uma falha do Rossi, né? Mas, independentemente da falha, eu acho que o time depois reagiu no segundo tempo. O primeiro tempo não foi nada bom. O Flamengo conseguiu dominar o jogo, não foi tão incisivo, não criou tantas situações, mas conseguiu buscar o empate. Depois teve ali uma pressão. Aquele lance dos 3 gols perdidos do Viveiros, ele estava impedido, me pareceu. Claramente impedido. Se você olhar o lance, você vai ver, ele está impedido. Se fosse pro VAR, a jogada seria anulada, creio, porque ele está bem à frente. 2 jogadores impedidos, ele e mais uma direita ali, acho que era o Espírito Mendonça na origem do lance. Mas enfim, então para o Flamengo acho que foi bom. Foi bom. Até antes do jogo, cheguei até a falar, no comentário que fiz na rede social, falei, cara, para o Flamengo o empate é bom. Pô, como é bom, né? Gente, o campeonato não acaba hoje. Está jogando contra o Atlético no Paraná, fora de casa, o Atlético motivado, vindo de uma eliminação, com uma porrada de desfalques. Pô, você conseguir um ponto ali não é mau negócio. O Palmeiras empatou, você mantém a distância. E foi o que aconteceu. Eu acho que a rodada não foi ruim para o Flamengo, não. Cara, a rodada perfeita seria vencer. Mas o Flamengo não fez para merecer vencer. E a vitória nessas condições ela era algo muito improvável, né? Eu quero destacar, para finalizar esse comentário, o Bruno Henrique, né, que entrou e deu assistência para o gol. Enquanto Samuel Lino custou uma fortuna, custou devendo muito futebol. Ele é um ótimo jogador, tem muitas virtudes, mas esse rapaz precisa de um treinamento específico, uma conversa, alguma coisa. Ele tem medo de decidir, ele parece que tem receio quando chega na zona do agrião, como diria o João Saldanha, e não resolve o negócio. E o Bruno Henrique, ele entra e acaba fazendo o passe para o gol do Pedro, que vira artilheiro do campeonato, empata o jogo, e foi um ponto acho que bem valioso para o Flamengo nesse contexto todo do que aconteceu. E o Rossi ainda tem um detalhe, não adianta o goleiro de time grande falhar e fazer 4, 5 defesas. O goleiro de time grande não pode falhar toda hora. O goleiro de seleção grande não pode falhar toda hora. Ah, mas pegou 4 bolas, ele já condicionou o jogo. A falha dele condiciona o jogo. Se toma um gol com 10 minutos, você já muda completamente a história da partida. Se você tem uma estratégia fora de casa, que você sabe que vai ser pressionado, vai jogar em transição, vai tentar explorar espaços que o adversário pode dar quando ele se mandar para o ataque. Com 10 minutos toma um gol, o adversário já muda o seu comportamento, você já é obrigado a começar a escalar uma montanha por conta de uma falha individual grave de um goleiro que não pode errar tanto. Um erro eventual, ok, mas 2 jogos seguidos, 3 na verdade, que a outra foi a pataquada com o pé, que é um grave problema que ele tem, né? Eu não entendo por que o senhor Boto contratou o goleiro Andrew, que não joga nem na Copa do Brasil, jogou. Esse rapaz tinha que ser escalado agora quarta-feira com os Estudiantes. É um jogo que se o Flamengo não vencer, ainda assim deve se classificar. Um empate, ele deve ser o primeiro do grupo, antecipadamente, desde que ganhe os pontos contra o Medellín, Independente Medellín. Então é um jogo que não é de vida ou morte. É um adversário argentino que está 10 dias descansando só para esse jogo. Não é um jogo simples para o goleiro ser testado. Porque esse rapaz, ele praticamente não jogou, ele não foi testado. Então por que contratou? O Rossi precisava de uma sombra, um goleiro que pudesse ameaçá-lo na condição de titular. E se o André não joga nunca, então realmente era melhor colocar um rapaz da base lá, o Diogo Alves, que é o goleiro da base, do incêndio do Ninho, e deixá-lo lá na reserva do Rossi. Mas discutir as contratações do Zé Boto sempre é um negócio bem complicado. Do que ele mesmo fala, os bons também erram, e eu acho que eu poderia ter feito coisa diferente. Ele mandou um acho. Não, ele deveria ter feito coisa diferente. O cara joga no Flamengo, né? Um goleiro dessa envergadura, jogou no Boca e tudo mais, ele tem que fazer essa defesa. O jogo entregou aquilo que a gente imaginava, que era a dificuldade. Jogar na Arena da Baixada nunca vai ser tão simples. Aliás, o Atlético Paranaense é um dos melhores mandantes do campeonato, só tem uma derrota em casa, foi pro Corinthians, ainda mesmo assim jogando 1000 vezes melhor, amassando. O Gustoso teve que pegar pênalti e tudo mais. O Atlético tem um bom time, o Odair faz um grande trabalho. A gente falava dos desfalques todos. Gente, não é simples. Por mais que você possa ter um baita de um elenco, sem muito jogador bom, faz diferença. Não adianta a gente falar que não, mas faz diferença. Então, acho que isso é um atenuante. No mesmo setor, né? Era o caso do meio de campo. Isso. Então, assim, gente, é um atenuante, não tem como negar. Eu acho que a reclamação do Flamengo, daquela entrada que o Paquetá toma, me parece uma reclamação que é justa. A entrada é forte. Aí o Flamengo faz questão de colocar a foto lá, porque a perna dele está toda rasgada mesmo. Eu acho que era passível, sim, de cartão vermelho. A única coisa que me pega no Flamengo um pouquinho, eu até separei aqui, o que chama muita atenção. O Flamengo ganhou dos últimos 5 jogos. Isso. Um de 5 para o Flamengo. Então ele empata com o Estudiantes, ele empata com o Vasco, aí ele ganha do Grêmio, perde do Vitória e empata com o Atlético Paranaense. Quantos no Maracanã? Só o Vasco.
Só o Vasco. Por isso que a sequência era difícil. A gente falava, entendeu? E aí teve o Medellín que pulou, que talvez... Seria mais um fora. É mais um fora e que talvez seria nada muito simples também de ganhar lá dentro e tudo mais. Então, aí você olha, pô, o Flamengo ganhou 1 de 5? O Flamengo ganhou 1 de 5. E o Arnaldo falava desse lance da sequência fora. Aquele monte de aviãozinho da tela é que agora vem a sequência do Maracanã. Agora o bicho pega também, né? Que é o que tá atravessando um pouco o Fluminense, que foi o vencedor da rodada, ele só tá jogando no Maracanã, né? E vai continuar, porque a Libertadores... O Fluminense tem uma incrível série em casa por conta também dos 2 jogos da Libertadores. E eu acho que o Flamengo se deu quase bem nessa sequência. Agora a eliminação da Copa do Brasil compromete, né? Nos demais confrontos acho que ele foi ok, mas de fato chama atenção. E nessas coisas da frente tripla, o sorteio da Copa do Brasil, o do mando, ele ou proporcionaria uma sequência em casa ou uma sequência fora, né? Foi o caso do Flamengo. Agora ele tem Estudiantes e Palmeiras, né, no Maracanã, de volta ao Maracanã. E é aquilo, né, Vessone? A folga na Libertadores talvez faça com que o Leonardo Jardim pense no jogo do meio de semana com cautela em relação aos poupados ou preservados de começar o jogo contra Estudiantes, porque foi muito desgastante essa sequência do Flamengo. E ontem pode comemorar esse ponto aí, porque não era para ter vindo, não. Olha, faltou falar uma coisa sobre o Palmeiras, que é o estado da arquibancada da Arena Crefisa Barueri. Tá certo que choveu pra caramba, a drenagem funcionou bem, mas estourou lá um pedaço da arquibancada, virou uma cachoeira, gente tomando chuva. Alguns canos estouraram lá por dentro da arquibancada. Por dentro da arquibancada, que é um negócio que não pode acontecer. É claro que a gente sempre relativiza por causa da quantidade de água que atingiu o estádio. Mas o estádio, em tese, teria que estar preparado para suportar, inclusive, esse volume grande de água. Desculpa, Tiro, só a respeito dessa situação, o Leonardo Jardim falou do carpete, que tá pior que na minha casa, né, do sintético da Arena da Baixada. O Diniz também reclamou depois do Botafogo, Corinthians, do estado do sintético, do Newton Santos também desgastado. É aquilo, tem sintético melhor, tem sintético pior. E teve essa rodada dos 10 jogos, os 5 sintéticos em campo. Isso. Essa é a 5 bola dos 10 jogos aconteceram no campo sintético. Os 5 estádios foram utilizados. Arena MRV, Arena da Baixada, Chape, Botafogo Barueri. E a Arena Barueri. E a Arena Barueri. Seco para vocês, quem chega mais forte depois dessa rodada para o confronto do fim de semana? É que no meio de semana pode mudar alguma coisa, não pode? A gente pode fazer dia a Acho que dia. por enquanto, pelos desfalques que o Palmeiras tem, o Flamengo chega melhor para essa semana. Né, alguns jogadores vão voltar. Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai chegar um pouco mais Pelo forte. histórico também, né, cara? Palmeiras é freguês do Flamengo já faz um tempo.